De volta com o Manhã no Ar, e agora uma boa notícia para você que é usuário do transporte coletivo, que precisa se deslocar da Zona Leste para outras zonas da cidade. Começa a rodar hoje mais 2 linhas naquela área da cidade. Eu volto a falar com o Márcio Azevedo e tem outras informações. Olá, Márcio, que linhas são essas? Qual o itinerário delas também? Olha, Denise, as linhas são a 672 e a 678. A 672 tinha sido extinta pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos há algum tempo atrás. Eles resolveram reativar lá a partir de hoje, saindo aqui do T5, na Zona Leste, no São José, em direção ao T1. E ela vai fazer o mesmo itinerário da linha que já existe da 652. Vai seguir pela Alameda Costa Ferreira, Efigênio Salles, V8, até pegar Constantino Nery, chegando no T1. A questão é que essa nova linha, a 672, ela só vai funcionar de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados, tá? Quando for feriado, durante a semana e também nos fins de semana, essa linha não roda. Só vai rodar a que já existe, a 652. Além dessa, uma outra linha foi criada para ir para Ponta Negra, a 675. Ela vai seguir o itinerário já existente na 678, né? E também ela vai funcionar apenas nos horários de pico. Nos fins de semana, ela deixa de atuar e fica funcionando a linha 678. A SMTU colocou essas duas novas linhas, né, em ônibus articulados, porque eles acreditam que vai conseguir levar um maior número de passageiros para essas áreas que tinham apenas poucas uma linha aqui do São José até lá a Ponta Negra. Inclusive, olha, está aqui uma das linhas que eu falei, a 678. Essa aqui, ela já existe, ela vai continuar atuando e reforçando. Olha só o estado que vai o ônibus, né, Denise? Então, para reforçar essa linha... Imagina, né, se não precisa de reforço. O ônibus passa totalmente lotado, agora são 6 horas e 28 minutos, a quantidade de pessoas que precisam do transporte é muito grande e, de fato, há essa necessidade de reforço. A gente espera que essas linhas extras ajudem as pessoas que enfrentam essa dificuldade, principalmente na zona leste e norte da cidade, né? Essas primeiras linhas, o reforço vai ser na zona leste da cidade. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes de como elas vão funcionar na prática para você que mora aí nessa área, que usa o T5 no São José e precisa do transporte coletivo. Daqui a pouco o Márcio volta com mais detalhes sobre esse itinerário, esses novos itinerários dos ônibus na Zona Leste. E agora vamos reexibir a terceira reportagem da série Ser Criança, que trata sobre os direitos básicos dos nossos meninos e meninas. Na sexta passada, tivemos um problema técnico e não conseguimos mostrar a matéria que fala sobre a atenção com a saúde das crianças. Vamos saber a importância das vacinas, da ida ao pediatra e da alimentação mais balanceada para o desenvolvimento dos pequenos, na reportagem de Carol Queiroz e Nívia Salgado. Toda criança tem direito à saúde. Aleitamento materno, vacinas, consultas de rotina, atenção e carinho. Os cuidados começam logo ao nascer. Quando eles crescem, as preocupações crescem junto. Uma hora é virose, na outra dão trabalho para comer e por aí vai. Todos passam por isso. Há 5 anos, um projeto da Igreja Católica de atenção à saúde da criança vem ajudando muitos pequenos a crescerem mais saudáveis. O atendimento nas comunidades acontece uma vez por mês e começa em casa. Ver como essa criança tá, se tá tudo bem, se ela não ficou doente, qual o tipo de doença, né? A gente coloca no nosso caderno. E aí, no último sábado do mês, essas crianças vêm até nós, a gente faz a celebração da vida, né? E a gente pesa elas, depois a gente acompanha no peso, né? No cartão de vacina dessa criança, para ver se ela está abaixo do peso, para ver se ela está acima do peso, né? E aí, depois a gente dá o lanche delas, né? Aí elas vão para casa, ou quando tem médico, elas passam com o médico, né? Aí a igreja se transforma em consultório. São pediatras, dentistas e nutricionistas que acompanham as crianças. Aliás, o peso é uma preocupação constante. Dona Socorro vem sempre com as 2 netas, Carla, de 5 anos, e Alice, de 1 ano. Ela conta que depois do apoio nutricional, as meninas estão comendo bem melhor. Você vai vendo que a criança, dentro desse contexto, ela vai adquirindo um aprimoramento de saúde, defesa, né? Tem um bom apetite. Quando algo não está bem é porque já está doente, né?
O atendimento psicológico também faz parte. A ideia é entender os pequenos e suas fases e saber lidar com as situações do dia a dia. Porque ela vem aqui super preocupada de algum comportamento do filho, então quando a gente acalma, se tranquiliza e fala com ela sobre o que exatamente está acontecendo, nossa, ela sai daqui super feliz, né? E todo esse cuidado nos primeiros anos de vida tem feito os números da mortalidade infantil diminuírem cada vez mais na nossa região. Nos anos 90, a taxa era de 44,5% de mortes a cada 1.000 nascidos vivos. Em 2012, a queda foi significativa, 18,5%. E em 2014, uma nova diminuição, dessa vez 10,4%. É o resultado da união de políticas públicas e do interesse das famílias em cuidarem mais da saúde de suas crianças. Para a redução da mortalidade, a gente trabalha com as ações desde a maternidade. No nascimento dessa criança, essa criança ela tem direito, né? A gente foca o direito da criança no que se diz respeito a um nascimento seguro. Primeiro ponto, ele precisa ter um nascimento seguro. Nesse nascimento seguro, essa criança precisa ter a sua família próximo, junto, ou seja, permitir a lei do acompanhante junto com a sua família. Esse acompanhante, essa criança tem direito de ter o seu acompanhante na hora do nascimento, ter uma certidão de nascimento. É importante que essa criança tenha, né, a sua cidadania, que é tanto a caderneta de saúde da criança, quanto a declaração de nascido vivo, que posteriormente nós vamos dar a certidão de nascimento dessa criança. Apesar das conquistas, ainda há muito o que se fazer no que diz respeito à garantia de saúde na infância. Então, o grande desafio é conscientizar a população que ela precisa levar o seu filho logo que ele nasce. Na primeira semana de vida da criança, essa criança precisa ir numa unidade de saúde. Não precisa chegar a adoecer para procurar uma unidade de saúde. A UBS, a unidade de saúde mais próxima da sua casa, é para você levar o seu bebê todo mês, que lá o médico e o enfermeiro vão estar informando quais são as ações que essa criança vai precisar ter. E se certas coisas na vida não têm preço, ver uma criança brincando, sorrindo e saudável é uma delas. Com certeza, para a gente é uma alegria muito grande, né? Porque a gente está aqui voluntariamente, né? Mas por amor, com amor por essas crianças, para elas, né? A gente só está dando continuidade num trabalho que possivelmente, futuramente, é eles que estarão aqui no nosso lugar, né? E falando em criança, o preço do leite subiu quase 60% neste ano. A alta do produto vem preocupando principalmente a direção dos abrigos aqui em Manaus, que dependem de doações. Pela manhã, lá está o café com leite. Ou para fazer uma delícia como essa, além do trigo, mais leite. O problema é que tudo isso está mais caro, e com motivo. O que preocupa a Socorro. Ela é assistente social do abrigo Moacir Alves. O local atende 50 crianças com deficiência e depende de doações, que do início do ano para cá caíram pela metade. A gente faz sopas, né? A gente faz vitaminas. Então, para as vitaminas, a gente tem que ter o leite, né? A gente usa outras alternativas, mas a gente tem pedido, né, o leite, só que tem vindo pouco. Então, a gente tem que estar fazendo uso, tem que comprar, porque não pode ficar sem o leite. De janeiro para cá, o leite ficou quase 60% mais caro, segundo a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas. Além das mudanças climáticas que influenciam diretamente na produção, a alta do dólar também interfere. Os custos dos insumos para manter o gado aumentaram. Com isso, os produtores brasileiros preferem exportar a abastecer o mercado local. É mais vantajoso para o exportador de soja e milho, né, mandar para o resto do mundo esses grãos, em função de que a taxa de câmbio com o dólar alto é muito mais atrativa e gera uma renda muito maior do que se essa venda desse milho e dessa soja ocorresse no mercado nacional com o real desvalorizado.
O presidente da federação explica ainda que a produção dos municípios do Amazonas não consegue suprir a demanda do estado. A nossa produção de leite do Amazonas basicamente é transformada em queijo, em derivados do leite. Mas ainda que essa produção fosse toda ela direcionada para o mercado consumidor na forma de leite, nós não atenderíamos o mercado consumidor local, e com o volume hoje produzido no Amazonas, a escala praticamente inviabiliza a competição com a indústria de leite envasado de outros estados que têm grande escala. A situação é difícil mesmo, né? Esse preço dá para sentir. Você que vai no supermercado já percebeu. Eu já percebi que até o composto lácteo está bem mais caro, né? Quando você tenta fazer uma economia substituindo o leite. Um dos motivos explicados na matéria é o custo para manter o gado, que está bem mais caro. E isso, um dos motivos que influencia diretamente é o milho, que faz parte da ração também do gado. E esse milho hoje produzido no Brasil é quase todo exportado. O que acontece? Ele está com uma valorização bem maior fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Então, é melhor que você venda para fora do que manter esse produto aqui. E falta milho, por exemplo, no Brasil, para abastecer não só as rações, o milho, soja, também para abastecer os gados, como também as granjas. E isso vai influenciar diretamente o preço da galinha, também o preço dos ovos que a gente tem comprado ultimamente. E é toda uma influência quando a gente fala de alta do dólar. Às vezes você pensa, não vou viajar, não vou para os Estados Unidos, não tenho que me preocupar com isso. Tem que se preocupar sim, porque isso afeta diretamente o nosso bolso, porque vários produtos que a gente consome, inclusive o nosso pãozinho diário de cada dia aí, o nosso pão, o pão que a gente usa no café da manhã para fazer um lanche, sofre uma influência direta, porque o trigo também vem de fora. Então, a alta do dólar influencia muito a nossa economia, o nosso dia a dia, principalmente aqui no Amazonas, que a gente não tem uma produção para sustentar o nosso consumo. E a gente vai falar agora de um dado alarmante para a saúde pública. Segundo o Ministério da Saúde, o consumo de refrigerante vem crescendo aqui em Manaus, principalmente entre os jovens. O hábito é aparentemente inofensivo, mas pode causar sérios danos, como o crescimento de doenças crônicas e diabetes. Na saída da escola, os alunos aproveitam para merendar. E é claro... Tem que ter refrigerante. Esse grupo de amigos marcou um encontro nessa lanchonete. No pedido, mais refrigerante. Com certeza, né? Faz parte aí de qualquer merenda, né? Que se faça, né? Então é imprescindível, né? A presença de um refrigerante. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que os brasileiros consomem cada vez mais doces e refrigerantes, alimentos com grande quantidade de açúcar, e podem ser responsáveis por diversos problemas de saúde, como diabetes. O índice da doença em Manaus é o quarto maior do Brasil e atinge pouco mais de 7% da população. Perde apenas para o Rio de Janeiro, Porto Alegre e Campo Grande. A pesquisa revela que 1 em cada 5 brasileiros consome doces em excesso e mostra que 19% da população bebe 5 vezes mais a quantidade de refrigerante que deveria tomar em uma semana. E os jovens entre 18 e 24 anos estão entre os que mais exageram na bebida. Pelo menos 30% deles, dados que preocupam os médicos. As consequências são muito drásticas e é por isso que a gente é muito enérgico. Infarto, derrame, AVC, cegueira, hemodiálise, o rim para de funcionar. A pessoa pode amputar uma perna, um braço. Então, assim, é muito drástico. Para essa nutricionista, é preciso mudar os hábitos alimentares para melhorar esses números. O ideal sempre é fazer as trocas inteligentes. Como? Consumir mais o suco natural, lembrando que não podemos colocar muito açúcar para 1 litro de suco, entende? Então, tudo tem que ser gradativamente, bem equilibrado esse açúcar, para poder a gente sentir o sabor do suco, sentir mais a frutose e também sentir fibras, vitaminas e minerais que tem no suco. É difícil, né, mudar os hábitos alimentares. Eu, particularmente, estou tentando parar de tomar refrigerante. Há mais de 1 ano consegui reduzir, mas ainda não consegui parar. Muita gente tenta mudar e passa para os sucos de caixinha, o que não adianta nada também, porque a quantidade de sódio deles é muito grande. E fica um alerta, né, o médico falando da quantidade de problemas de saúde que a gente pode ter, para que a gente repense a nossa alimentação. Manaus hoje é considerada, de acordo com o Ministério da Saúde, a capital com maior quantidade de obesos do país. A gente tem
em torno de 18% da nossa população obesa, são mais de 57% de pessoas acima do peso. Muitas dessas pessoas são crianças ainda, então as consequências para a saúde ao longo da vida podem ser muito graves. Você sabia que 27 milhões da população adulta brasileira é acometida por algum problema na coluna? Isso mesmo. O detalhe é que os principais fatores de risco para o problema são ignorados. Foi pensando nisso que ontem um grupo de fisioterapeutas foi para a Ponta Negra levar orientação. Sedentarismo, má postura e esforços repetitivos são as principais causas das doenças que afetam a coluna. Matheus, que é lutador, desenvolveu problema na lombar depois de 23 anos de treinos pesados. Eu acabei acarretando 2 hérnias de disco e uma degeneração óssea na região do sacro. Procurei diversos tratamentos, né? E não dava jeito, ficar era pior, na verdade. Foi quando eu encontrei uma clínica conceituada de fisioterapia, né? E eu fiz um tratamento de fisioterapia que tinha tração, pilates, RPG e osteopatia. Passando isso, eu não sentia mais nenhum tipo de dor nem nada e voltei às competições, né? E foi pensando em casos como o do Matheus que esse grupo de fisioterapeutas resolveu levar orientação para a população neste domingo, Dia Mundial da Coluna Vertebral. A preocupação é porque 27 milhões da população adulta brasileira é acometida por doenças crônicas na coluna. Atualmente, o perfil do paciente com dores na coluna vem mudando. Há alguns anos, qual era o perfil desse paciente? Homem ou mulher adulto acima dos 35 anos. Com a tecnologia, hoje, esse quadro está se revertendo. A tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida, mas em contrapartida, ela traz esse malefício. Por quê? O uso do smartphone, por exemplo. As pessoas hoje em dia estão passando várias e várias horas com esse aparelho na mão e usa ele de forma errada. Outro fator também que contribui bastante é o quê? A idade. Ou seja, a população idosa é mais suscetível. A população feminina também, por conta de quê? A própria estrutura do corpo da mulher é diferente da musculatura do homem. Segundo os especialistas, dos 27 milhões de doentes da coluna, quase 30% são idosos. 26,6% estão na faixa etária acima dos 40 anos. E 8,7% são os jovens entre 18 a 29 anos. Por isso, a prevenção é a melhor opção. Nossa maior preocupação é prevenir. A gente trata, sim, a gente trata, mas a gente podendo prevenir para a pessoa não chegar no estágio de ter uma hérnia de disco, de ter uma protusão, é o ideal. Como é que a gente faz essa prevenção? Realizando atividades corretas. Nós temos uma cartilha chamada Doutor Coluna. Essa cartilha vem explicando como você realiza o ato de varrer, o ato de carregar uma caixa, o ato de dormir, o ato de sentar. A gente podendo evitar a dor com uma atividade física, com o pilates, com o yoga, com uma corrida, com uma musculação, sendo bem assistida por um profissional, evita a pessoa sentir dor. Uma ação bem interessante, né? A gente sabe que são problemas que acontecem no dia a dia, quando a gente senta com uma postura, quando fica de cabeça baixa no telefone, quando até mesmo está varrendo a casa numa postura inadequada ou lavando a louça, enfim. São problemas do dia a dia que acabam facilitando com que a gente acabe ficando doente. São 27 milhões de brasileiros aí doentes com dores na coluna, muitas dessas dores crônicas. Em alguns casos você precisa até fazer cirurgia e a forma de você evitar é normalmente repensando os seus hábitos, tentando levantar, fazer um alongamento mesmo no trabalho. A maioria das pessoas que tem esse tipo de doença na coluna, como a hérnia, trabalha sentado. São os motoristas que trabalham nas ruas, que tem muita trepidação, ou a gente que trabalha sentado e fica muito tempo com má postura. E o que acontece? Muitas pessoas são afastadas do ambiente de trabalho por conta disso. De acordo com o Ministério da Previdência, essa é a terceira causa que mais afasta pessoas do ambiente de trabalho. Então, quanto mais cedo você puder estar atento, não levantar peso demais na academia, fazer os exercícios na postura correta, sentar da melhor forma, até agachar para pegar algo sem curvar tanto a coluna, é o melhor que você faz para garantir a sua saúde, a sua coluna ficar aí retinha até você chegar à terceira idade com mais qualidade de vida.
E hoje é cada vez mais comum termos instalado no celular aplicativos que mostrem ofertas, mapas, restaurantes, passagens aéreas, entre outros assuntos. E por causa dessa procura, algumas pessoas estão investindo no desenvolvimento desses programas na hora de ganhar o próprio dinheiro. E é isso que vamos ver agora no quadro A Vaga é Sua. Samuel conheceu o mundo dos negócios aos 17 anos, quando alugava um computador em uma pequena lan house. Nem a pouca idade o impediu de seguir em frente. Primeiro você tem que ter uma ideia, né? Inicialmente você precisa idealizar algo que você quer correr atrás e ser muito persistente, né? O mercado ele é um mercado muito amplo, na qual existe concorrência, então muitas pessoas desistem de começar um negócio próprio já imaginando a concorrência que eu vou enfrentar. Então, isso já às vezes cria uma primeira barreira para essas pessoas, né? Então, a dica que eu tenho é a pessoa idealizar aquele projeto e persistir nele. Hoje o investimento é outro. Há 4 anos, o jovem empreendedor abriu uma empresa que borda camisas universitárias. Agora o negócio gera 20 empregos diretos e indiretos. De acordo com os meus sonhos, eu acho que eu precisava um pouco mais de liberdade financeira. Então, eu acreditava que a melhor maneira de conseguir era trabalhando por conta própria. E não é só ele que pensa assim. Foi o que mostrou uma pesquisa de uma empresa telefônica. 65% dos jovens preferem abrir o próprio negócio a trabalhar como empregado. E a área de tecnologia está em alta para esses empreendedores. Um dos modelos de negócios mais procurados pelos jovens é o startup, que nada mais é que uma empresa inovadora, de fácil expansão e que consegue fazer muito com poucos recursos. Para você ter uma ideia, cada computador desse aqui é uma empresa diferente. O projeto do Amax tem menos de 1 ano e está em fase de desenvolvimento. Ele está criando uma aplicação que permite ao internauta encontrar receitas apenas digitando os ingredientes. Minha família gosta de cozinhar, minha mãe sempre gostou de ensinar os filhos a cozinhar. E um dia a gente se deparou com uma situação de termos ingredientes e não sabermos o que fazer. Aí foi aí que veio a ideia de por que não ter uma aplicação que a gente sugerisse os ingredientes que a gente possui e ela nos mostrasse as receitas que a gente pode fazer com aqueles ingredientes. E por que não ganhar dinheiro com essa ideia? Por que não ganhar dinheiro também com essa ideia? Além de que a gente diminuiria a questão de desgaste de material. Não basta ter uma boa ideia. É preciso se capacitar para começar a ser um empreendedor. E é aí que entra a Clarissa. A empresa dela ajuda universitários a darem vida a pequenos negócios. A gente tem um programa de pré-aceleração, onde a pessoa chega só com uma ideia e passa por um processo de 4 meses. Ela recebe mentoria, coach, desenvolve todas as habilidades e o conhecimento focado para o desenvolvimento da startup. Nesse processo, ela sai da ideia ao protótipo para poder entrar no mercado com a startup modelada para ver se realmente vai conseguir fôlego para virar um negócio mais escalável e com dinheiro, né? Porque negócio que não dá dinheiro não se sustenta. Este gerente de capacitação do Sebrae destaca 4 pré-requisitos para quem quer abrir o próprio negócio. Além de ter um bom planejamento, é preciso buscar informações sempre. Não desistir diante de qualquer dificuldade e, por fim, assumir o compromisso de levar o empreendimento adiante. Pé no chão e aquela importância que ele deve ter de se capacitar, né? Até porque ele é um jovem empreendedor que está se lançando no mercado. Então, acho que essa é uma grande falta para o empreendedor. É conhecer o mercado. Imagina que ele está saindo de uma faculdade, ele tem aquele conhecimento lá da faculdade, mas qual vai ser o conhecimento na prática, no dia a dia dele? Então, aí entra a importância dessa capacitação. Ele precisa ter essa capacitação em diferentes temas para o sucesso desse empreendimento. Na sexta-feira passada, a Petrobras anunciou a redução nos preços de diesel e gasolina nas refinarias. A expectativa é que os valores dos combustíveis para o consumidor final também fiquem mais baratos a partir de hoje. Aqui em Manaus, o preço da gasolina deve cair em média 12 centavos. Para a Max, o novo reajuste veio em boa hora. Muito bom, né? Pelo menos assim vai dar para aliviar mais, né? Nessa crise aí, então, né? Melhora muito, né? Só aumenta, né? O salário nada, né? Então, pelo menos diminui aí, dá uma folgazinha aí, né? Isso porque a Petrobras anunciou reduções nos preços de combustíveis nas refinarias. O valor do diesel diminui 2,7% e a gasolina 3,2%.
Com o novo reajuste, quem paga cerca de R$ 3,59 no litro da gasolina vai pagar em torno de R$ 3,47, assim como o diesel, que custa na base R$ 2,99, com a redução o valor fica em R$ 2,90. A única diferença em relação ao que já ocorre hoje quanto a reajuste é que a nova política da empresa petrolífera prevê revisões de preços pelo menos uma vez por mês, o que será bom para o seu Rildo, que trabalha com construção civil e gasta cerca de R$ 300 por semana só para encher o tanque. Então, se o que baixar, o que der para a gente economizar já é 1 litro a mais no tanque do carro. Mas para o seu José o valor ainda não está bom. Mas ainda não é ainda o necessário não, né? Vai melhorar, mas por enquanto ainda é pouca coisa. E a gente acabou de ver aí na matéria da Amanda Amorim a boa notícia para os condutores de veículos. A gente vai agora conversar com o Márcio Azevedo sobre esse assunto. Oi, Márcio, já deu para notar se os postos de gasolina já adotaram os preços com o novo reajuste? Já está mais barato hoje? Olha, Diniz, sim, em alguns postos a gente encontra a gasolina a R$ 3,39. Eu mesmo, sábado, botei a R$ 3,59. Quando passei no posto da frente já estava R$ 3,39. Quase arranco os cabelos, porque a gente tinha visto que estava reduzindo, mas a gente não esperava que fosse tanto. Esse posto que nós estamos aqui, em frente ao César, ainda não houve uma redução tão grande. O posto vai renovar o estoque de combustível ainda hoje, só tem uma bomba funcionando e provavelmente aqui também deve cair. Mas quem vai explicar a questão dessa flutuação, dessa nova política adotada pela Petrobras, é o novo gerente regional da Agência Nacional de Petróleo, o seu Luciano. Seu Luciano, bom dia. O brasileiro não estava acostumado a ver uma redução no preço do combustível anunciado pela refinaria, pela Petrobras, e agora a gente trouxe essa redução. O que a gente pode esperar aí? Porque agora essa nova política, ela tanto pode baixar como baixou, mas também quando elevar, pode elevar acompanhando o preço do barril do petróleo, o que ficou estacionado, acho que por 8 anos, né? Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Luciano, eu sou coordenador regional aqui para a Amazônia da ANP. E com relação a essa questão de preço, tem vários fatores que influenciam essa variação, né? Nesse caso, isso é um sinal muito bom para a sociedade, para o consumidor, o fato da Petrobras ter baixado o preço, porque isso também tem a ver com o preço do barril de petróleo, que caiu ao longo desses últimos 2 anos. E o que é que acontece? Na hora que o barril de petróleo cai, o preço, né? Então, há a possibilidade, de acordo com a situação econômica da empresa, ela também reduzir preço. Então, isso é uma política que é, vamos dizer, coordenada, né, por todo esse mercado que vem desde o preço do barril de petróleo. Uma outra coisa que é fundamental também nessa variação de preço, inclusive nessa redução de preço para baixo, é o papel do consumidor. Porque seguindo aquela primeira lei da economia, a lei da escassez, né, a lei da oferta e da procura, então, se o preço está alto, o consumidor o que é que faz? Vai para outro que estava mais baixo. Então, isso tem a ver com o quê? Com a margem de resultado que a empresa tem. Então, se ela aumenta muito o preço, diminui o volume de venda, então ela perde. Então, esse cenário agora é extremamente positivo. A economia do país está começando a tomar novos rumos. Então, a sociedade ela vai ser beneficiada com tudo isso. Bom, ainda a regulação do preço, quem coloca o preço, isso é livre para o dono de posto. Ou seja, aqui em Manaus a gente encontra gasolina a R$ 3,59, mas há postos que já estão com R$ 3,39. Ou seja, isso é permitido, né? Olha, o mercado hoje, como qualquer país civilizado, onde a economia é livre, quem faz o preço é o mercado, é o consumo em si. Então, por isso que eu destaco que o papel do consumidor, nesse papel de regular ou influenciar no preço, é fundamental. O consumidor ele tem o direito de ir para onde é que é mais barato. E se as pessoas aumentam o preço, o que é que acontece? Não vai vender. O agente econômico vai diminuir o volume de venda, não vai atingir o resultado que ele necessita. Então, é fundamental a participação do consumidor nesse processo. Agora o senhor lembrava, inclusive, antes da gente entrar no ar, que essa redução nos postos aqui na capital já tinha começado até antes da Petrobras anunciar o valor, a diminuição no valor, né? Isso tem a ver também, porque o Brasil, o consumo de derivado de petróleo, não é atendido por toda a capacidade de refino que nós temos internamente. Então, nós importamos. Como o preço do derivado no mercado exterior baixou, então algumas distribuidoras estão importando o produto e, com isso, ele melhora mais dele e dá para ele baixar preço também. Porque a gente chegou a ver, por exemplo, em setembro, R$ 2,89, R$ 2,90 e de umas semanas para cá a gente viu R$ 2,69, R$ 2,59 como é o preço e agora, depois que a Petrobras anunciou, tem posto até com R$ 2,39.
Pois é, porque nesse arcabouço regulatório tem vários fatores que influenciam também no mercado. Um deles é a questão que toda distribuidora ela tem que manter uma média mensal de venda de produto, de forma que no trimestre seguinte ela segue aquela média. Se ela baixar a venda, ela vai ser, vamos dizer, vai reduzir também a cota que ela tem. Então, às vezes, ela flexibiliza até o preço para poder vender, aumentar ou até manter o mesmo volume a ser adquirido. Seu Luciano, obrigado pelas informações, pela gentileza de estar conosco agora pela manhã. Olha, você motorista, pode procurar aí, já tem posto com R$ 3,49, R$ 3,39 o preço mais baixo que a gente viu até agora. Você vai achar outros preços, procure o menor valor para você encher o tanque do seu carro. E lembrando, baixou agora, mas quando o barril do petróleo subir, a Petrobras subir, deve subir também, que agora essa variação vai acontecer e não vai ficar congelada como a gente viu durante muito tempo aí, a Petrobras congelando os preços. Eu volto com você, Diniz. Agora, Márcio, eu fiz a mesma coisa que você, né? Abasteci no fim de semana antes de reduzir o preço. Agora, eu fiquei com uma curiosidade. No caso, como o preço é o próprio dono do posto que coloca, mesmo que haja essa redução na refinaria, ele pode ou não repassar para o consumidor? Ele não é obrigado a reduzir, por exemplo, nos 12 centavos, que há uma estimativa de redução do preço? Exato, ele pode não reduzir. A lei determina que esse preço, a valoração, o valor dele é determinado pelo proprietário, o dono do posto. Porém, como o seu Luciano explicou, né, você não vai abastecer num posto de R$ 2,59 tendo a R$ 2,39, a não ser que a gente faça, como aconteceu com a gente, né? Não achar o posto ainda e depois ver que pagamos mais caro. Mas isso é o dono do posto que determina. Agora, mas eu vou mudar de assunto. Eu estou vendo que você está na Alameda Cosme Ferreira, aí próximo ao SESI, passam vários ônibus do transporte coletivo aí por trás. Ainda há pouco a gente falava sobre esse assunto de novos itinerários, novas linhas aí na zona leste da cidade. Essas linhas vão passar por aí só para reforçar o itinerário desse reforço no transporte coletivo? Olha, Diniz, sim, eu lembro da 672, que ela vai fazer o trajeto do Terminal 5 até a Constantino Nery, passando pela Alameda Costa Ferreira, V8 Constantino Nery. E a outra linha, que eu não lembro se a 678 é que existe, eu não me recordo agora qual é a linha, que já não estou com a pauta mais aqui, mas essa outra linha que vai reforçar a rota do T1 até a Ponta Negra, ela vai fazer a Alameda Cosme Ferreira, vai pegar o V8 e vai seguir até a Ponta Negra, assim como já faz uma linha. São duas linhas que vão atender assim, as principais áreas, né, que pessoas que trabalham, que moram na Zona Leste, trabalham na cidade, que é o centro e a área da Ponta Negra. Obrigada, Márcio, pelas informações. E agora chegou a hora da gente saber como está a movimentação da nossa cidade, ao vivo, direto do RC Coop. E é lá para cima que a gente vai agora com o Walter Cardoso. Olá, Walter, bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí no Manhã no Ar. Olha, dia bem ensolarado aqui, céu bonito, céu de brigadeiro. O dia tem tudo para ser bem aberto, bem ensolarado hoje, hein, Adriane? E a temperatura começa com qual agora? A gente está com que previsão ao longo do dia também, né? A gente teve um fim de semana bastante quente. Essa segunda-feira promete também? Exatamente, Adriane. A segunda-feira promete, assim como foi o fim de semana, a temperatura agora pela manhã já é de 28 graus, com uma sensação térmica de 31. A possibilidade de chuva é de apenas 10% durante o dia. O pôr do sol de hoje está previsto aí para as 5 horas e 50 minutos da tarde e a incidência dos raios ultravioleta é alta, ou seja, é sempre bom chamar atenção para usar aquele filtro solar, aquele protetor. E a temperatura máxima do dia hoje é de 35 graus. E olha, a julgar pelo que a gente observa aqui de cima, de ausência de nuvens, é melhor se preparar mesmo para um dia bem quente. Toma bastante água, passa o protetor solar antes de sair de casa, se prepara para um dia bem quente, de sol bastante forte na cidade. Normalmente a gente tem essa temperatura mais alta em setembro, mas esse período ela foi adiada, né? A gente tem um outubro bem mais quente do que foi o setembro e agora a gente vai lá para baixo para saber como está o trânsito. Você está sobrevoando que área da cidade, Walter? Adriane, nós estamos aqui no acesso ao Distrito Industrial de quem vem da Zona Leste da cidade. Nós estamos aqui na rotatória do Armando Mendes, também conhecido como Bola da Samsung. A gente mostra que por aqui a principal dificuldade é de quem vem aqui da Avenida Grande Circular. E os outros sentidos, o trânsito flui tranquilamente. A gente vem mostrando aqui o acesso às principais ruas do distrito, a Avenida Oitis, a Avenida
Norte e Sul também muito tranquilo, mas a dificuldade mesmo é de quem vem da Avenida Grande Circular. A gente vai mostrando agora, a gente vai fazendo um contorno para mostrar justamente esse trajeto de quem vem lá do T5, de quem vem da Avenida Altais Mirim, para acessar essa área da cidade. Podemos mostrar aí nas imagens do repórter cinematográfico Alex Gomes como é que está a situação. É bem complicado, é bom ter bastante paciência quem vai optar fazer esse trajeto agora logo pela manhã. Trânsito muito difícil, né, Walter? Essa dificuldade é só pelo fluxo de veículos intenso ou tem algum fator que está contribuindo? O semáforo não está funcionando? Tem algum acidente, carro em pane? Não, Adriane, pelo que a gente observou aqui de cima, nenhuma ocorrência fora do normal, nenhum acidente, nenhum veículo em pane mecânica, é só questão do fluxo de veículos mesmo, a quantidade grande de veículos que acessa normalmente já essa área aqui do Distrito Industrial. Esse é o principal motivo desse congestionamento aqui na saída da Avenida Grande Circular. A gente pode seguir na Grande Circular aí de trás para frente para chegar na zona leste da cidade, ver como está o trânsito ali naquela área, né? A gente tem aí a bola da Samsung próximo, mas lá na frente tem a bola do São José, também o trânsito intenso. A gente consegue ver até um contraste da cidade também, né? Uma área verde bem vasta e os prédios e indústrias ao mesmo tempo. Exatamente, aqui de cima a gente consegue ter uma noção mais ampla da cidade, né? De um lado, digamos aqui, já a parte mais industrial da cidade, com o distrito, que é o principal polo econômico da cidade, e de outro todo o verde que caracteriza a região amazônica. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Walter Cardoso, que está sobrevoando a cidade no RC Coop, porque agora a gente vai conferir o que já foi notícia aqui no Manhã no Ar. Durante visita ao Amazonas, ministro da Defesa, Raul Jungmann, alertou sobre a importância de garantir a segurança nas fronteiras do estado. O pronunciamento aconteceu no sábado, durante o acompanhamento da Operação Amazônia, realizada em conjunto entre as Forças Armadas no município de Iranduba. Cerca de 1.800 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica participaram da operação. 4 pessoas seguem internadas no Hospital João Lúcio após acidente que deixou 4 mortos na M10, estrada que liga Manaus a Itacoatiara. As vítimas estavam em uma picape que perdeu o controle no quilômetro 26 da rodovia após um dos pneus ter estourado. Ao todo, 11 pessoas ficaram feridas. A maioria das vítimas estava na carroceria do veículo. Em Maué, os policiais militares descobriram uma plantação de 3 hectares de maconha na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, nas proximidades do rio Curuca. Foram apreendidos 28 mil mudas avaliadas em R$1 milhão. As 6 pessoas que estavam na plantação conseguiram fugir. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Luciano Chaves, esteve em Manaus para protocolar oficialmente uma denúncia ao Ministério Público do Estado sobre a suspeita de tráfico de órgãos de mulheres que fazem cirurgias plásticas na Venezuela. Em um ano, a sociedade registrou 16 mortes por consequências de cirurgias plásticas. Pelo menos 72 pacientes, ainda segundo registros da SBCP, tiveram que passar por atendimento e avaliações médicas em hospitais do estado por conta de graves sequelas. Com o Vivo Turbo, você tem muita internet. Isso mesmo, são 600 mega por semana, com mais de 4 gigas mais rápido, a internet mais rápida do Brasil, 4G mais rápido. E você ainda pode ganhar mais bônus de internet. Assim, você não precisa ficar escolhendo onde vai usar a sua internet. Dá para ver muitos vídeos, baixar muitos jogos e usar como quiser. E se você também gosta de falar, as ligações são ilimitadas e grátis para qualquer celular Vivo do Brasil. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 9,99 por semana. Aproveite. Se você já é um cliente Vivo Pré, ligue asterisco 9003. Se ainda não é, corra e compre o seu chip, não perde tempo. E agora nós vamos voltar mais uma vez com o RC Coop. O Walter Cardoso está sobrevoando a cidade, a gente vai para lá. Vem que outra área ele está nesse momento. Walter, estamos aonde? Oi, Adriane, nós estamos sobrevoando aqui o conjunto Tiradentes, na zona leste da cidade, mostrando justamente o acesso aqui à Alameda Cosme Ferreira.
Mais cedo a gente teve informações de um acidente nessa avenida, ali no sentido do Piraquequara. A gente sobrevoou a área, foi mais cedo, então não há mais reflexo desse acidente no local. A gente observa aqui que no prolongamento, a gente avançando aqui na Avenida Alameda Cosme Ferreira, o trânsito segue tranquilo, principalmente para quem sai ali da região do Coroado, quem está saindo dessa região e seguindo para o centro da cidade. O trânsito ele tende a ficar mais complicado mesmo naquele tradicional ponto, nas proximidades do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, que é o encontro ali de quem vem da Avenida das Torres, de quem vem da André Araújo. Essa rotatória do Coroado, como é de costume, já começa a apresentar lentidão logo pela manhã, Adriane Diniz. Para quem está vindo aí da Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da cidade, no sentido Bola do Coroado, a lentidão começa a partir do estado do SESI, né? Aí você segue ao longo da rotatória do Coroado, isso porque tem um encontro de quem vem da Avenida das Torres, aqui enfrenta uma dificuldade, ali é uma bifurcação, todo mundo se encontra e não tem como evitar esse engarrafamento se você já estiver nessa área. Se você estiver mais atrás na Alameda Cosme Ferreira, pode optar por entrar ali na beira-mar do Coroado, né? Ali em frente à feira, você faz aquele desvio e já sai lá na frente. Mas se já tiver passado, vai ter que enfrentar esse engarrafamento. Dê bastante paciência, Walter. A gente aproveita para mostrar a extensão dessa lentidão na Avenida das Torres. A gente vai se posicionando agora, Adriane, justamente para mostrar como é que vai estar essa saída da Avenida das Torres. Enquanto isso a gente vai vendo, a gente consegue notar que o problema ele não é só na Alameda Cosme Ferreira, por acaso. Ela segue na General Rodrigo Otávio, para quem vai em destino ao UFAM, e o acesso principal continua sendo a Avenida das Torres. A gente vai mostrando esse acesso, olha, bastante complicado, como é de costume, principalmente numa segunda-feira. Então, a dificuldade... o fluxo de veículos ele já começa a ficar pesado justamente naquele desdobramento para quem vai ali para o V8, para a Avenida Efigênio Salles. A dificuldade começa quando você precisa escolher ali se vai entrar na Efigênio Salles ou se vai entrar lá no sentido da V8, né, para quem vai para Darcy Vargas, ou quando você decide se vai pela rotatória ali do Coroado. Aí, se optar pela rotatória do Coroado, enfrenta essa dificuldade. Vamos mostrar a rotatória, Walter, e saber como está o trânsito das outras ruas que ficam no entorno desse complexo? É isso mesmo, Diniz. A gente vai mostrando toda essa redondeza aqui da Bola do Coroado. A vida não está muito fácil mesmo para quem precisa acessar essa área da cidade. A dificuldade está de quem vem da Alameda Cosme Ferreira. A dificuldade tem um pouco de retenção bem menor, mas existe uma pequena retenção já no sentido André Araújo. Para quem está na Bola do Coroado e está indo para o UFAM também tem uma pequena retenção. Então a dica do dia é evitar essa redondeza aqui, evitar essa área. Mas se você precisar, se não tiver outro acesso, é ter bastante paciência aí para não se estressar logo no primeiro dia da semana. Rodrigo Otávio está em um trânsito muito intenso, né? E eu imagino que tem agente de trânsito parado aí na rotatória, porque o trânsito está parado no sentido de quem vai para Rodrigo Otávio, quem vai no sentido de Japim nesse momento, né? Acho que eles estão dando prioridade para quem vem da André Araújo, vai pegar o Rodrigo Otávio ou vai seguir para a zona leste da cidade. Exatamente, Adriane. E a gente nota que há a presença de agentes de trânsito justamente para ajudar na fluidez desse trânsito aqui na rotatória, que costuma ser muito complicado. Então eles fazem a retenção da rotatória para liberar uma via, para fazer com que o trânsito flua com mais tranquilidade nessas primeiras horas da manhã aqui. André Araújo também tem trânsito intenso? No começo da André Araújo segue com tranquilidade. Apesar do alto número de veículos que tem aqui, o fluxo ele dificulta mais nas proximidades dos semáforos, como a gente nota mais à frente. Agora no começo, de quem acessa logo aqui a rotatória do Coroado, em princípio está tranquilo. A tendência é que no decorrer da manhã, por volta de 8 horas, é um horário que costuma ficar mais complicado esse acesso aqui, Adriane. Ok, Walter, a gente vai acompanhando aí mais outros trechos da avenida, do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. A extensão da avenida Rodrigo Otávio é muito intensa. Muito obrigado por sua participação. A gente traz aí esses
Detalhes para você que está saindo de casa, já sabe quais ruas pode evitar. Tem casos que não dá para evitar, vai ter que ter paciência mesmo. Um ótimo dia para você e para toda a equipe, Walter. Um abraço em nome aqui da equipe do RC Cop, do comandante Robson, cinegrafista Alex Gomes. E um bom dia, uma boa semana para todo mundo que está trabalhando no estúdio, para todo mundo que nos acompanha. Adriane. Obrigada, Walter. A gente se encontra amanhã mais uma vez nesse sobrevoo da cidade. E agora a gente faz mais um intervalo e daqui a pouco traz o resultado da pesquisa de segundo turno divulgado pela Rede Calderaro de Comunicação. Isso mesmo, a gente traz os números dessa pesquisa para você que vai acompanhar amanhã no ar daqui a pouquinho. É a primeira pesquisa feita pela Rede Calderaro nesse segundo turno e foi feita há 15 dias do pleito. Afinal de contas, o segundo turno é no dia 30. Não sai daí que eu mostro esses números daqui a pouquinho.